Vamos lá, gente. Vamos lá. Como mencionei a vocês, deixa eu pegar a Bíblia aqui para mim. Nós vamos para a parte 2 sobre o dom de línguas. Como nós estamos começando um culto novo, eu vou pedir para que você, agora, por favor, compartilhe o nosso culto. Para tudo que você está fazendo aí, compartilhe o nosso culto, curta o nosso culto, comente o nosso culto, para que mais pessoas possam alcançar, né, serem alcançados através desse momento, tá bom? O estudo de hoje eu tenho certeza vai ser muito significativo para a gente no contexto do entendimento sobre o dom de línguas. Não é um assunto simples, mas também não é um assunto tão complexo que não possa ser entendido, principalmente tendo a base que nós tivemos na semana passada, tá bom? Então, a gente estudou Marcos 16, Atos 2, Atos 10 e Atos 19. A gente estudou os 4 primeiros textos que nós temos na Bíblia sobre o dom de línguas e agora nós vamos para o texto de 1 Coríntios capítulo 14. Mas, vamos lá. Se você tem alguma dúvida, você coloque aqui, tá? Que a gente vai compartilhando. Então vamos lá, gente. Semana passada nós tivemos 3 perguntas no nosso programa. Vamos começar respondendo essas 3 perguntas, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta foi o Ariston que fez. Ele colocou assim: Pastor, eu poderia me chamar de cunhada, meu cunhado. As igrejas na América, as americanas aí, que não têm influência de brasileiros, tem essa cultura de neopentecostalismo de falar em língua estranha? Tem sim. Inclusive, hoje eu estava lendo um material que falava que aqui nos Estados Unidos tem mais de 2.000 pastores norte-americanos que falam em línguas. Tá? Esse material, infelizmente, ele não menciona, tá? Ele não menciona qual é a fonte desses dados, mas tem. Agora, o que eu trouxe para você, parece que eu estava sabendo qual que era a sua pergunta de agora, hein, Ariston? Porque o Ariston acabou de perguntar pra gente aqui se você sabe dizer quando ou quem foi que começou. E olha a citação que eu trouxe para vocês de John Sherrill no livro Eles Falam em Outras Línguas, página 53. Tá aí no seu... Tá aí para vocês. Vamos lá. Ele, John, afirma que o falar em línguas nos tempos modernos surgiu nos Estados Unidos com um jovem ministro metodista chamado Charles Parham, na véspera do ano novo de 1900. Ele colocou as mãos sobre a cabeça da senhorita Osman e, orando, dos lábios da moça saíam sílabas em voz baixa que nenhum deles podia entender. Os pentecostais consideram essa data como muito importante na sua história, desde que para eles foi a primeira vez, desde os dias da igreja primitiva, que alguém falou em línguas. Então, parece que eu estava adivinhando que você ia fazer essa pergunta aí pra gente, e aí está então provavelmente então a primeira aparição aí, o primeiro momento que nós vamos ter então o dom de línguas, tá certo? Semana passada o Ariston estava perguntando se existe influência ou se existe o dom de línguas, tá aí a pergunta, mesmo onde não tem pessoas de origem brasileira. Existe sim, existe sim. E isso é muito, muito comum dentro do meio neopentecostal. Vamos para a próxima pergunta que foi feita? Vamos lá. A pergunta da Maria Tereza Pondé, que é da nossa igreja aqui, da Lael Church. A Tereza perguntou assim para a gente: Pastor, sei de igrejas que além de pregarem o dom de línguas, também estimulam as pessoas a caírem no chão. Nunca entendi e não simpatizo com isso e tenho uma dúvida. Isso também é bíblico? Então vamos lá, Tereza. E todo mundo que está me assistindo. Quando você vai para o relato bíblico, você não tem nenhuma manifestação desse tipo. Nenhuma manifestação. Que as pessoas caem, rolam no chão, que as pessoas pulam, qualquer outra coisa do tipo. Não tem. O que nós temos? Nós temos pessoas, tá? Como Daniel, por exemplo, você pode ler o relato de Daniel, que ele perdeu a força. Ficou pálido.
ele ficou fraco, não respirava, tá? Isso aconteceu, e nós temos o episódio de Daniel e de outras pessoas, como João no livro de Apocalipse, tá? E assim por diante. Mas de cair, rolar, espumar, pular, essas coisas nós não temos no relato bíblico. Eu, particularmente, não encontro base nenhuma para isso. Eu não considero isso como uma manifestação do Espírito Santo ou algo bíblico. Tá bom? Outra pergunta que foi feita pelo Edson. Ele, boa noite, Rafa. Espero que o Edson já tenha entrado. Se não, que entre depois. Se você entrou, dá um oi aí pra gente, Edson. O Edson foi meu ancião no Jaraguá. Queridíssimo. Boa noite, Rafa. Como interpretar o texto de 1 Coríntios capítulo 13, que diz assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos? Vamos lá. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 13 é um 1 Coríntios capítulo 13 é um texto muito bonito. É um texto que fala sobre o amor. Veja, se você ler o capítulo inteiro de 1 Coríntios capítulo 13, nós temos uma valorização do dom de amor sobre qualquer outro dom. E aqui ele está falando assim, olha, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, não que ele falasse, tá? Eu vou dar no finalzinho, né? A gente vai ler um texto aí que temos indícios que nem o apóstolo Paulo, nem ninguém fala a língua dos anjos, tá bom? Mas assim, ele tá fazendo um comparativo. O dom do amor, ele é tão superior a qualquer outro dom que ele fala assim, ó, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor, do que valeria? Nada. Então ele não está defendendo, ou ele não está falando que alguém falava, ou que ele falava, mas ele está falando do amor. E daí ele utiliza falar em língua de anjos para mostrar, mesmo que você conseguisse tal façanha, se você não tiver amor, não vai valer de nada. Tá certo? Então, esse é o contexto aí. Tá? Muito bem, Valmir, é bem por aí mesmo. Deus é um Deus de ordem, um Deus de bagunça. É isso que a gente vai ver aí no texto de hoje. Bom, gente, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que a igreja de Corinto era uma igreja problemática, tá? Não era uma igreja fácil não, gente. E eu vou te falar, o apóstolo Paulo teve um bocado de trabalho com essa igreja, viu? Um monte de trabalho com essa igreja. Então, eu vou mostrar alguns pontos, só para mostrar aqui pra gente como essa igreja era problemática. Vamos lá. Primeiro ponto. No capítulo 3 da carta de 1 Coríntios, capítulo 3, então, o apóstolo os adverte com respeito às dissensões entre os irmãos. Então, começa aí. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos lá. No capítulo 5, o apóstolo repreende a imoralidade que existia na tal igreja. Pois é. Outro. No capítulo 6, ele censura as brigas entre os irmãos. Mais um problema. No capítulo 6, Paulo condena a sensualidade vivida na igreja. Mais um problema. No capítulo 7, o apóstolo Paulo, servo de Deus, dá orientações, dá advertência com respeito à forma como eles encaravam o casamento. Capítulo 8, sexto ponto aí, complicado aí da igreja de Corinto. Paulo faz advertências referentes às carnes sacrificadas aos ídolos. Capítulo 7, ponto 7, desculpa. No capítulo 10, Paulo adverte com respeito à idolatria. Então, vai vendo as dificuldades. Aí eu quero fazer um comentário aqui para vocês sobre isso. E nos capítulos 12 a 14, que são os capítulos que nós estudaremos hoje, ele orienta com respeito aos dons. Então, olha aqui para mim, presta atenção em mim e vem comigo nesse raciocínio. Gente, é o seguinte. O que nós temos? Nós temos uma igreja que tinha diversas dificuldades. E nós só sabemos dessas dificuldades por via de Paulo. O que eu quero dizer com isso? Alguém, ou o próprio apóstolo Paulo mesmo, sabia desses problemas que eles estavam enfrentando.
ok? Eles sabiam desses problemas. Mas o que acontecia, gente? Acontecia que esses problemas que estavam acontecendo lá em Corinto, nós não sabemos. Como assim nós não sabemos? Porque ou alguém mandou um WhatsApp lá para o Paulo, ou o Paulo conhecia os problemas. Por quê? Porque ele convivia com a igreja, ou ele sabia dos problemas, tá? Mas nós não. E nós descobrimos os problemas. E aí vamos lá, os problemas todos aí que a gente tem. A minha imagem aqui até tá tomando de tanto problema que tinha ali. Deixa eu diminuir um pouco a minha imagem aqui. Tinha tanto problema lá que tinha tanta dificuldade lá que o apóstolo Paulo ele começa a orientar todo mundo. E daí o que vai acontecer? Nós, quando lemos as cartas de Paulo, nós vamos descobrir os problemas, não da fonte primária, mas nós vamos descobrir os problemas através das cartas de Paulo que o apóstolo Paulo dá como conselho. Tá? Então, algumas das coisas que estavam acontecendo lá em Corinto, você não sabe, eu não sei, ninguém sabe, só Deus. Porque nós não temos os dados históricos. Tá me entendendo? Se você tá entendendo o raciocínio, põe um curtir aí, põe o dedinho aí para cima, para eu saber que você tá comigo, tá seguindo o raciocínio aqui comigo, tá? Porque qual é o problema? Quando a gente vai para 1 Coríntios 12, 13 e 14, existia um problema em Corinto, só que nós não sabemos todos os detalhes. Nós temos alguns indícios, tá? Nós temos alguns indícios através dos conselhos que ele dá. E nós, então, o que precisamos fazer? Entender o que estava acontecendo, tá? Entender o que estava acontecendo, entender o contexto, para depois a gente aplicar pra gente. Fez sentido isso aqui? Se fez sentido, fala assim, vai no comentário e vai dizer, ó, fez sentido, pastor, entendi. Esse é o problema. Tá dando para entender, gente? É isso aí, Juliana, você sabe da coisa. Ok, muito bem. Agora, tendo isso em mente, o meu convite é, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 12, 1 a 11. E eu vou pegar a minha Bíblia e nós vamos ler esse texto juntos. Por quê? 1 Coríntios capítulo 12 é a base introdutória para a gente chegar em 1 Coríntios capítulo 14. Por quê? Então vamos lá. Gente, meu medo é que não dê tempo da gente estudar tudo. Mas se não der, a gente divide e semana que vem a gente termina. Porque é o seguinte, gente, presta atenção. Um texto tem um contexto, e texto fora do contexto cria pretexto. Sabe dessa história? Sabe, né? Então vamos lá. Qual é o problema? O problema é que 1 Coríntios capítulo 14, ele tem um contexto. Qual que é o contexto? Contexto sobre dons. E aonde começa o assunto sobre dons? Em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 11, ele está falando sobre a ceia. E 1 Coríntios capítulo 12, ele está falando sobre dons. Então, ele mudou de assunto. Tudo bem? Quando ele muda de assunto, começa um novo contexto na carta. É igual quando você escreve um e-mail para alguém, ou quando você manda uma mensagem para alguém. Você tem vários assuntos. E quando nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos separar os assuntos, os contextos, para que a gente leia tudo aquilo que está acontecendo. Tá bom? Então, quando a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 14, a gente tem que ler o contexto de 1 Coríntios capítulo 14, que começa onde? Em 1 Coríntios capítulo 12. Senão, o que nós fazemos? Fazemos uma bagunça teológica. Tá? E o que é fazer bagunça teológica? É a gente tirar o texto do contexto e criar um pretexto. Como eu não quero que isso aconteça nem comigo e nem com você, porque eu quero entender o texto dentro do contexto, então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 e verso 11, sem delongas, que eu já introduzi demais o assunto de hoje. Vamos lá. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Talvez a sua versão diz, sejais ignorantes. Sabeis que quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra fostes fortemente atraídos para os ídolos mundos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem diversos tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo.
Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Vou repetir esse verso. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo Espírito é outorgada a fé, a outro pelo Espírito dons de curar, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outra variedade de línguas e a outra interpretação de línguas. Último verso. Entretanto, presta atenção, hein? Grifa. Você precisa grifar o verso 7 e o verso 11 na sua Bíblia. Você está com uma caneta, grifa. Tá? Se você grifou aí, escreve no comentário, grifei, pastor, eu entendi, grifei, porque isso tem que entrar, inculcar na sua cabeça, tá? Por favor. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas coisas, e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Então presta atenção aqui no que eu vou falar para você e nunca mais esqueça isso. Se você não entender e esquecer isso aqui, a gente tem um problema para entender 1 Coríntios capítulo 14, tá bom? Combinado? Então vem comigo, presta atenção. Primeira coisa, quem distribui os dons? O Espírito Santo. Ok? Quem distribui os dons? O Espírito Santo. Ele distribui o mesmo dom para todo mundo? Sim ou não? Coloca aqui no comentário que eu quero ver. Sim ou não? Ele distribui o mesmo dom para todo mundo, gente? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Fala aí. Não, ele não distribui os dons iguais para todo mundo. O texto é muito claro, ele diz assim, olha, e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. O Espírito Santo dá a cada um dom diferente conforme ele deseja. Então a primeira coisa que eu quero falar para você, primeira coisa, por favor, gente, entenda isso. Quando eu quero padronizar o dom para mostrar que todo mundo recebeu o Espírito Santo, eu tenho um problema. Qual é o problema? A Bíblia Sagrada não ensina isso. Ah, mas pastor, tem dom universal que todo mundo vai receber? Tem. Qual? O dom do amor. Por isso que o capítulo 13 vai falar do amor. Por quê? Porque o amor é o maior de todos os dons. Tá fazendo sentido? Então esse dom precisa. Tem mais algum dom que todos nós vamos ter? Tem. A fé. Amor, fé são dons universais. Agora, os outros dons que compõem o corpo de Cristo, que é o restante do capítulo 12, cada um tem um. Um canta, um toca, um prega, um ensina, um recepciona, um cozinha, um pinta, um constrói, e assim, um cuida do som, e assim por diante. Ok? Tudo bem? Tá fazendo sentido, né? Então vamos lá. Por que isso é significativo? Porque nós não recebemos dons espirituais em baseada. Não é feira. Ok? O Espírito Santo distribui individualmente, não é por baseada. Todo mundo tem o mesmo dom. Todo mundo tem que fazer tal coisa. Senão você não tem o dom do Espírito Santo. Opa, da onde foi tirado isso? Isso não tem base bíblica. Não tem. Segunda informação extremamente importante e significativa. Vai para o verso 7 e grifa esse verso, gente. Por favor, grifa esse verso. Coloque estrela, asterisco, circule, faça o que você quiser, mas marque esse texto na sua Bíblia. Por quê? Por quê? Porque um dom é dado para o benefício de uma outra pessoa. Olha o que o verso diz. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Ok? Eu vou perguntar de novo. Tá fazendo sentido isso para vocês? Gente, tem que fazer sentido isso, senão a gente vai ter dificuldade de entender o texto bíblico. Nenhum dom
é dado para que você tenha um dom. Ah, eu tenho o dom do amor. Por quê? Porque eu sou amoroso. Isso não existe, gente. Deus te deu o dom para que você abençoe outra pessoa. Ok? Os dons são dados para a edificação do corpo de Cristo. Ok? Ok? Os dons são dados para a edificação do corpo de Cristo. Então, eu recebo um dom para beneficiar você. Vamos para a parábola? Qual parábola? Dos dons, dos talentos. Um recebeu 5, um 2 e o outro 1. Aquele que recebeu um talento, o que ele fez, gente? O que ele fez? Ele enterrou o dom. Ele enterrou um dom dele. E ele não abençoou ninguém com o dom que ele recebeu. Então, antes da gente fazer qualquer leitura daqui para frente, olha bem para mim, deixa eu fazer uma pergunta para você, bem importante. O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Deus não dá dons para a gente guardar dons, para a gente acumular. Eu tenho tantos dons. Não. Deus dá dons para nós complementarmos as outras pessoas. Ok? Deus dá dons para nós ajudarmos, para auxiliarmos, para darmos o suporte, para completarmos as outras pessoas. Tá bom? Então vamos lá. Entendido isso, vamos para 1 Coríntios capítulo 14. Tá bom? Algo bem significativo e algo muito importante. Algo muito importante dentro desse contexto. O quê? Quando a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 14, desculpa as travadas de língua aqui. Nós precisamos ter em mente qual é o objetivo principal do capítulo. Muita gente acha que é o dom de línguas, mas eu tenho as minhas dúvidas. Vamos lá? Vamos entender o porquê? Então vamos lá. Primeiro, você vai ver que um assunto recorrente é a questão do culto intelectual. Vamos lá? Vem comigo. Verso 2, verso 16, verso 19, Paulo fala sobre entendimento. Verso 3, verso 4, verso 12, verso 17, verso 26, ele fala de edificação. Verso 6, ele vai falar por meio de revelação ou ciência, sabedoria. Verso 11, significado, significação. Verso 14, verso 15, mente. Verso 20, juízo. Ok? Então, viu? A quantidade de referências que ele fez sobre as questões que estão ligadas à razão, à ciência, ao estudo, ao aprendizado, ao raciocínio, à lógica, não à emoção, ok? Então, a questão central nesse capítulo aqui, quando ele vai discutir a questão do dom de línguas, é a razão, é o aprendizado, é a edificação, é a mente, é o raciocínio e assim por diante. Tá bom? Não apenas a razão incentivada e orientada, tá? Mas a ordem e reverência também. E isso é extremamente importante para a gente entender. Olha como ele vai terminar o capítulo. Porque quando você quer saber o que uma pessoa pensa, você lê introdução e conclusão. Não é assim que a gente faz nos livros? Nos capítulos também. Olha como ele termina o capítulo. Leia aí comigo. Vamos lá. Irmãos, que fazer então? Quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação. Então, olha a orientação. Tudo deve ser feito visando a edificação. Visando feito o quê? Ao seu bem-estar? Não. A sua edificação. Deixa eu abrir um parênteses aqui. De vez em quando vai acontecer de você estar na igreja que você não vai gostar nada que o pastor falou. Só que você precisava para ser edificado. Faz sentido ou não? Então, gente, o culto, eu não vou pro culto, eu vou naquela igreja
porque aquela igreja é legal, eu gosto daquele culto. Aquele pastor é bacana. Ele usa roupa estilosa, tal, a gravata que ele usa é legal. O louvor é legal. Eu vou lá porque eu me sinto bem, porque eu vou encontrar os meus amigos. Gente, não foi para isso que Deus deu o culto. Deus deu o culto, volta aí. Deus deu o culto para o quê? Visando a edificação. E agora, olha a orientação. Se alguém falar em uma língua, que falem somente 2. Quando muito, fala em quanto? 3. Mas se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tá bom? Então vamos lá. Sem analisar nenhum outro verso de 1 Coríntios capítulo 14, somente lendo esses versos que nós acabamos de ler, nós podemos chegar a uma conclusão de extrema importância. Qual conclusão? Qualquer tipo de manifestação que se julga ser o batismo do Espírito Santo, na qual existem várias pessoas que falam ao mesmo tempo e sem nenhum tipo de interpretação, e aonde ninguém é edificado porque fica uma bagunça toda dentro do culto, está contra a clara orientação do apóstolo Paulo. Ok? Volta para o texto. Volta para o texto comigo. Se alguém falar em uma língua, que falem somente quantos? 2, no máximo 3, e que haja quem interprete. A gente vai entender porque ele fala isso. Mas se você não lesse nada, mais nada, acabou. São os únicos versículos que eu tenho de 1 Coríntios capítulo 14. Gente, qualquer tipo, eu preciso ser muito enfático, porque isso é comum acontecer no meio cristão hoje. Qualquer manifestação coletiva, onde as pessoas dizem, estamos falando em línguas para adorar e exaltar o nosso Deus, e Deus está sendo glorificado. Deus não habita no meio da bagunça. Deus é um Deus de ordem, diz o meu sogro Luiz Kaminski. A minha filhinha já está aprendendo isso. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de respeito. Deus não está na bagunça. Não. Eu reli agora, ontem ou hoje, acho que ontem, ou hoje, ontem, o episódio quando o povo de Israel estava fazendo aquela bagunça, aquela festa diante do altar, quando Moisés estava no Monte Sinai, pegando as tábuas dos 10 mandamentos, e eles forçaram Arão, e Arão cedeu, e ele fez um bezerro de ouro. Quando Moisés voltou, Moisés ficou irado. Deus não habita no meio da bagunça. Deus não habita no meio dos auês por aí. Não existe auê santo, tá, gente? Por favor, gente. Não tem, gente. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de respeito. Deus fala com a gente na voz mansa e suave. É aí que Deus fala com a gente. Tá bom? Muito bem. Nájila, é isso aí. Deus é um Deus de organização, não de bagunça. Então, eu não quero que vocês esqueçam essas questões. Por isso, eu sistematizei uma frase central de 1 Coríntios capítulo 14. Tá bom? Se quiser anotar, anota aí. Em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo orienta a igreja a ter um culto racional, com reverência e com ordem. Porque Deus é um Deus de ordem. Tendo em vista isso, eu quero ler o capítulo, vamos lá, 14 inteiro com vocês. Porque se a gente não ler o capítulo inteiro, a gente não vai conseguir entender. Não se preocupe se você não entender todos os detalhes, tá bom? E por mais que a gente estude, possivelmente a gente não vai chegar à conclusão de todos os detalhes, mas pela graça de Deus, eu quero ser ousado agora e garantir que a ideia central do capítulo você não vai ter dúvida, tá bom? Vamos lá comigo? 1 Coríntios capítulo 14, eu não trouxe aqui, eu preciso que você pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Combinado? 1 Coríntios capítulo 14. Eu vou mudar de versão.
Eu quero essa outra versão aqui. É um pouquinho mais contemporânea, um pouquinho melhor. Eu vou ler na nova versão internacional, tá bom? 1 Coríntios capítulo 14. Vamos lá. Posso ler? Achou aí? Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que quem fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja o quê? Edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação ou conhecimento ou profecia ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas, que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontecem com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém será o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Verso 11. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontecem com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Você consegue ver o que estava acontecendo lá na igreja? Indícios, dicas que Paulo vai soltando nas orientações? Por exemplo, aqui no verso 12 ele dá uma dica. Eles estavam ansiosos para ter dons espirituais. E daí o que ele fala? Já que você está ansioso para ter dom espiritual, procure um dom que edifica a igreja, não que edifica você mesmo. Ah, você tá vendo como é importante ler 1 Coríntios capítulo 12? Tá fazendo sentido, gente? Vem comigo, vamos lá, vamos junto. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se ora em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera? Continua. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Opa, então tem alguma coisa que não estava legal lá no culto de Corinto. Ok? Continua. Vamos lá. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Por quê? Porque está falando numa língua que ninguém entende. Dou graças a Deus por falar em línguas mais que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua, ou em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para quem? Para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entraram, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Para um pouquinho, um parênteses, só para eu falar uma coisa. Às vezes nós temos ideia que profecia está relacionada só a alguma coisa secreta ou alguma coisa futura que vai acontecer e assim por diante. Não, as mensagens de profetas,
eram mensagens de arrependimento. João Batista, mensagem de profeta, arrependimento. Elias, mensagem de profeta, arrependimento, e assim por diante. Tá bom? Então, não pense que quando alguém entrasse aqui, o pessoal ia chegar e falar o seguinte: ó, você que acabou de entrar, que tá com gravata, não sei o quê, que tá lá, você tá fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não é disso que o texto está falando. Mas mensagens de arrependimento. Assim, como nós vamos à igreja, a gente escuta uma mensagem, aquela mensagem fala direto ao nosso coração, a gente chega e fala assim: Deus, obrigado. Quantas vezes, desculpa a expressão, mas nós acabamos apanhando com tapas de pelica que Deus nos dá através da palavra dele. Ok? Isso é mensagem de profeta. Ah, mas Deus teve que revelar alguma coisa para ele? Não. Não. Mensagem de profeta é uma mensagem que é de arrependimento. E agora eu vou falar uma outra coisa para você. Todos nós somos profetas. Poxa, pastor, agora você foi demais, né? A palavra profeta em hebraico é navi, que também significa mensageiro. Quando você leva a mensagem de Deus, você está tendo uma atitude de profeta. E Deus chamou todos nós para sermos mensageiros. Ok? Tá bom? Tá fazendo sentido? Continua então comigo. Vamos lá. Portanto, o que diremos, irmãos? Daí vem o texto que a gente já leu. Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é um Deus de desordem, mas é o quê? De paz. Um Deus de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Bom, eu não vou falar nada, porque eu acho que isso aqui é a mais pura verdade. Brincadeira, gente. Não é não. Vou explicar para vocês o contexto aqui. Tá? Brincadeira, mulheres. Vamos lá. Naquele contexto, era vergonhoso para as mulheres falarem em público. Na época de Jesus, as mulheres não deveriam falar com os homens. Nós temos um outro contexto. Tá bom? Então ele está dando uma orientação no contexto da carta dele. Por isso que você não pode pegar tudo que ele escreveu e falar o seguinte: agora a gente vai fazer assim. Porque o contexto é um outro. Assim como o uso de véu, aqui na carta de Corinto, que ele vai falar para as mulheres usarem véu. Então, as mulheres têm que usar véu agora? Não, era um problema lá em Corinto. Corinto era vocês já viram que Corinto era uma igreja problemática, né? Então, a gente não vai aplicar tudo, a gente extrai a lição. Mulher tem função de mulher e homem tem função de homem. E na igreja também. E ninguém vai tomar a função de ninguém. E naquela época, a mulher não era a que ensinava. Mas se hoje as mulheres ensinam, qual é o problema? Nenhum. Ok? Vamos terminar. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o está escrevendo a vocês. O que estou escrevendo a vocês, é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e com ordem. Ok, vamos lá. Além das considerações que nós já fizemos, antes da leitura, eu quero que você destaque assim na sua leitura e quando você for fazer, uma diferença muito grande que o apóstolo Paulo faz no texto. E eu quero mostrar agora para vocês. Vamos lá. Nos versos 2, 4, 9, 11, 13, 19, 26 e 27,
o apóstolo Paulo faz o uso da palavra língua singular, ok? Nos versos 5, 6, 10, 18, 21, 22, 23 e 39, o apóstolo Paulo usa a expressão línguas, plural. Você vai falar assim, pastor, que diferença isso faz? Que diferença isso faz? Ok. Se ele usa o termo no singular ou no plural, o que vai mudar? Na verdade, lembra aquilo que eu falei, que nós não sabemos tudo que estava na cabeça de Paulo, mas a gente começa a ter alguns indícios quando a gente está lendo, a gente pensa, compara um texto aqui, um texto dali, a gente entende o problema que estava acontecendo na igreja? Ok, então vamos lá. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte, quando você está lendo, tá? 1 Coríntios capítulo 14, tá? Opa, desculpa aqui, vamos lá. Quando o apóstolo Paulo usa o termo no singular, o apóstolo Paulo reprova a língua. Quando o apóstolo Paulo usa o termo no plural, línguas, ele traz uma conotação de aprovação. Ok? Como assim, pastor? Entenda aqui. Entenda esse raciocínio. Eu não consegui palavras na minha cabeça mais inteligentes do que aprova e reprova. Ele dá suporte, ele fala ok, coisa assim do tipo. Outra chega e fala assim, tá legal, tem coisa errada, tem coisa estranha. Como assim? Como assim? Vamos ler alguns versos só para você ter isso em mente, tá? E possivelmente a gente vai fazer mais uma explicação e a gente vai ter que parar o estudo aqui porque já são 5 para as 9, tá? A não ser que todo mundo escreva assim, pastor, toca até o final nos comentários. Daí eu toco até o final. A gente vai gastar mais uns 15 minutos, eu acho. Tipo 9h15. No máximo 9h20. 10h15, 10h20 do Brasil. Se todo mundo fala assim, pastor, toca até o final do estudo, ok, eu toco até o final do estudo. Senão a gente para aqui e a gente termina a semana que vem. Coloca no teu comentário aí, nós somos democráticos aqui. Tá? Vamos ler alguns versos para você entender isso, tá bom? A questão de línguas e línguas, tá? Então vamos lá. Corrobora, Julião, que expressão boa. Corrobora e não corrobora, ok? Muito boa, Júlio, muito boa. Então vamos lá. Alguns versos só para você ter isso em mente, tá? Essa diferenciação. Capítulo 14, verso 2. Olha o que ele fala. Vamos lá, o verso 2, lê comigo. Pois quem fala em uma língua... ok, gente, então vamos até o final. Vamos até o final então, vamos lá. Então foca aqui comigo que a gente vai até o final. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Ele não está corroborando. Como não? Porque ele está falando que algo egoísta. Só está falando para ele. Ele não está falando para ninguém. Verso 4. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Ok? Isso é só para ele. Verso 9. Assim acontecem com vocês, se não proferirem palavras compreendíveis com a língua. Aqui é muito nítido que a língua é o órgão. Tá? Mas ele está falando, você fala e ninguém entende o que você está falando. Verso 11. Portanto, se eu não entender o significado do que está falando, serei estrangeiro para aquele quem fala. Verso 13. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Você percebe? Porque as pessoas falavam e não tinham entendimento. Agora, olha quando ele fala em línguas. Verso 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas. Poxa, corrobora. Agora, irmão, se eu for visitá-los em falar em línguas, em quem serei útil a vocês, a não ser que levem alguma revelação? O que é essa? Parece que ele não está corroborando. Porque ele também vai falar que ele fala em mais línguas que todo mundo. Do que Paulo estava falando aqui? De outros idiomas que as pessoas não entendiam. Veja o verso 10, como ele corrobora. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Línguas e idiomas. Verso 18, olha aí.
Dou graças a Deus por falar em línguas mais que todos vocês. Corrobora, é algo positivo. Verso 21. Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros falarei a este povo. Comunicação. Verso 22. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes. É um sinal. É positivo. Verso 23. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não os instruídos ou os descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Se você lembrar de Atos 2, era isso que era acusado os discípulos. Que eles falaram em línguas e eles falaram, vocês estão bêbados. Tá. O que isso significa pra gente? A ideia que nós temos quando ele fala em língua, em línguas, é que línguas são idiomas das nações, ok? E quando ele fala em língua singular, era alguma coisa estranha que estava acontecendo. Vem comigo, continua aqui comigo. Olha esse mapa. Você está vendo aí esse mapa? Você já achou Corinto aí? Achou Corinto, gente? Vamos lá. Vamos pegar Corinto aqui, ó. Bem aqui, ó. Ok? Aí está Corinto. Por que esse mapa ele é significativo e importante? Tá? Por que ele é significativo e importante? Porque Corinto era uma cidade portuária, era uma rota marítima. Vem comigo aqui. Tá? E muitas pessoas de diversas nações passavam por ali. Muitas pessoas começaram a conhecer o evangelho e começaram a passar a ir à igreja. Agora você imagina uma igreja, e hoje eu estava lendo um comentário que dizia que a igreja de Corinto era uma igreja pequena, deveria ter em torno de umas 50 pessoas mais ou menos, e já tinha um tantão de problema, gente. Imagina se a igreja tivesse uns 150 membros, 200 membros, um monte de problema. Tadinho do pastor de lá, tadinho. Então olha só, você tem no mapa vários países que faziam rotas marítimas com Corinto. Agora você imagina o que aconteceria se num culto 4, 5, 6 pessoas começassem a falar os seus próprios idiomas. Ok? Ao mesmo tempo, nós não temos 100% de certeza de tudo aquilo que estava acontecendo. Lembra que eu falei para vocês que nós não temos todas as informações históricas, mas corroborando, aí Júlio, a palavra que você me ajudou aqui, com essa ideia de que algo estranho estava acontecendo, olhe essa citação de Pedro Apolinário. Os coríntios competiam em torneios poliglóticos na igreja, falando publicamente em idiomas estrangeiros ou então tartamudeando em êxtase nervosa, gente. Olha isso aqui, ó. Vou grifar. Para impressionar os ouvintes. Não tinham eles o dom carismático de línguas. Atos 2, eles não tinham o dom de falar em outras línguas. Era algo muito diferente do que acontecera no Pentecostes. Ok? Ao invés de darem um sinal convincente do poder do evangelho para a salvação de todos aqueles que crê, o sinal que davam eles para os incrédulos era outro. A confusão, a balbúrdia era tal que, para os incrédulos, a casa de Deus mais dava a impressão de ser uma casa de dementes. Olha só que forte. Você viu só? Então, tudo indica que algumas manifestações estranhas estavam acontecendo aonde? Lá na igreja de Corinto. E essas manifestações estranhas não eram dons de Deus. Mas era o quê? Êxtase nervosa. Tá bom? Olha essa outra citação agora do pastor batista João F. Soren. No artigo O Dom de Línguas à Luz do Novo Testamento, ele declara enfaticamente: não há evidência segura de que tenha havido em Corinto, à luz da exposição do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12 e 14, a manifestação do dom carismático de línguas. O que é o dom carismático? Atos capítulo 2. Se você não assistiu o nosso culto anterior,
Tá aí nos vídeos do Facebook, assista que a gente fez um estudo sobre Atos 2. Ou seja, a capacitação concedida pelo Espírito Santo para que os crentes ali falassem idiomas que nunca estudaram ou aprenderam normalmente, a maneira do que se verificou no dia de Pentecostes. Percebe? O que nós temos? Nós temos o seguinte, gente. Nós temos uma manifestação egoísta das pessoas que diziam que falavam em línguas. Vamos fazer uma análise profunda agora? Então vamos lá. 1 Coríntios 14, 2 e 4. Vamos lá. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, em espírito fala os mistérios. Quem fala em língua a si mesmo edifica. A minha pergunta para você, meu amigo, que está aqui assistindo comigo, isso está certo, está errado, isso é bom ou é ruim? A primeira impressão que dá é que isso é extraordinário. Gente, eu não estou falando com os homens, eu estou falando com quem? Com Deus. Eu estou falando com Deus. É eu e Deus aqui, ó. Você não tem nada a ver com isso. É o meu relacionamento, é a minha intimidade com Deus. Isso aqui é bom para mim, isso aqui me leva para mais perto de Deus. E a minha pergunta é, isso é bom ou é ruim? É correto e não? Correto ou não? Vamos pensar agora, eu estou trabalhando em possibilidades de interpretação, ok? Vamos pensar agora na possibilidade dessa língua singular, ok? Língua singular ser uma língua estática, uma língua ininteligível, uma língua que ninguém entende, que as pessoas dizem ser a língua dos anjos, tá? Algo que seja parecido com o que nós temos hoje. Não sabemos se era. Não sabemos, mas as informações que nós temos e as citações que nós lemos hoje nos dão margem para a gente entender que estava acontecendo isso. As pessoas falavam em línguas porque era uma cidade portuária, marítima, então nós tínhamos pessoas de diversos países que cruzavam a cidade e ainda pastor Pedro Apolinário traz essa citação interessante, que eles eram poliglotas e eles ali, para impressionar as outras pessoas, eles falavam línguas estáticas, apenas puro exibicionismo. E daí agora ele diz assim, olha, quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Isso é bom, isso é ruim? Tá certo ou tá errado? Pergunto. De acordo com 1 Coríntios capítulo 12, que nós lemos, é para isso que serve o dom de línguas? Para você falar só para você mesmo? Só você e Deus? Lembra do contexto? Então vamos lá. Todo texto tem um contexto. Eu falei para você grifar. E se você não grifou, eu vou te dar mais uma chance. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Se você ainda não grifou esse verso, grifa. Na mesma linha de raciocínio, olha o que o apóstolo Paulo vai falar para os Efésios. Olha, e ele designou alguns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Qual que é o objetivo do dom, gente? Quais são os objetivos? Para que são dados os dons? Olha como ele deixa claro. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Gente, por favor, entenda isso. Nenhum dom tem um proveito pessoal. Nenhum dom tem um proveito pessoal. Para que você faz isso? Eu faço porque eu me sinto bem. Isso é egoísmo. Isso não é dom de Deus.
Isso não é dom do Espírito Santo, porque você não está edificando ninguém. O corpo de Cristo não é edificado. As pessoas não são levadas para mais perto de Cristo. Você só está pensando em você mesmo. Não, porque eu recebi o batismo do Espírito Santo e eu falo com Deus. O que você está falando com Ele? Eu não sei, mas o meu espírito, o meu coração, eu me sinto bem. Que proveito tem isso, meu querido? Que proveito tem isso? Quantas pessoas são levadas para Jesus porque você se sentiu bem? Lembra o texto que a gente leu? Nós vamos para a igreja para ser edificado e nem sempre é para se sentir bem. Porque muitas vezes nós somos repreendidos, muitas vezes nós somos corrigidos, e ser corrigido, ser edificado, não é gostoso. E se não é gostoso, mas eu preciso, para ser edificado, eu vou me sujeitar a passar por momentos difíceis. Ok? Tá fazendo sentido? Então, vamos lá. Sendo assim, o apóstolo Paulo, ele não está aprovando aquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto. Ele estava dizendo para eles, isso é algo egoísta. Isso é algo com fim em você mesmo. Eu dei um estudo bíblico alguns anos atrás, para uma família, que uma das pessoas que falava em línguas falou exatamente isso que nós estamos lendo aqui. Pastor, quando eu falo em línguas, é extraordinário para mim. É como se eu entrasse numa intimidade com Deus e daí depois eu volto ao normal. E eu falo, ok, e o que você lembra deste momento? Ela falou assim, nada. Eu falei, então para quê? Se não tem edificação, não é o que o apóstolo Paulo fala? Eu orarei com o espírito, mas eu também orarei com a mente, eu vou orar para ser edificado? Por quê? Porque existiam pessoas em Corinto que estavam tendo possivelmente essas manifestações e se gabavam disso. Achavam que estavam mais perto de Deus com isso. Qual que é o propósito do dom, meu querido? Qual que é o propósito do dom? Ter um momento em que me sinto bem, um momento que eu acho que eu estou falando com Deus e depois eu não lembro de nada? Ou o dom ele é dado para a edificação do corpo de Cristo? Existem pessoas que argumentam que precisamos das línguas estáticas para nos aproximarmos de Deus. E talvez você já escutou alguém falando isso. Pessoas que dizem o seguinte, nós precisamos disso. Nós precisamos disso para estar mais perto de Deus. Sério mesmo? Deus não entende o português agora. Deus não entende o inglês agora. Deus não entende o russo, que ele que criou. E para você falar com Deus, você precisa de uma língua especial para falar com ele, porque senão você não tem a mesma comunhão. Quer dizer que a pessoa que lê a Bíblia no idioma dela e fala no idioma dela com Deus, não tem a mesma comunhão com Deus. Juliano, você falou tudo. Se dom sem propósito não é dom de edificação, é dom de distração. Isso não é dom de Deus. Falou tudo. É isso aí. Agora, o apóstolo Paulo, ele trata do assunto com carinho. Ele não chega na bordoada, ele não chega na porrada. Ele não faz assim. Ele vai falar, gente, presta atenção. Você quer falar numa língua? Fala. Mas se ninguém interpretar, não fala nada não. Por que ele faz isso? Porque ninguém ia interpretar. Porque não tem interpretação. Porque se tiver interpretação, é idioma de nações. E se é idioma de nações, em cada nação você fala o idioma da sua nação. Porque eu não preciso falar inglês com você. Não preciso falar italiano com você. Russo, chinês, mandarim, qualquer coisa. Porque você fala português. Ok? Por outro lado, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, eu falo em línguas mais que todos vocês, e nós temos indício disso. Ele falava o aramaico e o hebraico porque eram as línguas que todo hebreu falava, todo judeu falava. Ele falava o grego porque ele escreveu em grego. Possivelmente ele falava latim
porque ele era cidadão romano. Possivelmente. E aí depois ele ainda viajou para um monte de outras cidades. Possivelmente ele deve ter aprendido mais alguns dialetos. Daí o que ele diz? Mesmo eu falando em línguas mais que todos vocês, e olha que lá em Corinto era tudo poliglota, hein? O pessoal falava um monte de idiomas. Eu falo em línguas mais que todos vocês, eu prefiro falar 5 palavras que todo mundo vai entender, do que eu falar 1000 palavras do que ninguém vai entender. Veja que interessante. Quando Deus deu o dom de línguas no Pentecostes, Deus deu o dom de línguas para comunicação, para edificação, para pregação, para que as pessoas fossem alcançadas. Agora, se todo mundo fala o mesmo idioma, para que a gente vai falar outro idioma? Se todo mundo fala português na tua igreja, para que você vai inventar falar, sei lá, alemão? Para quê? Para alguém interpretar só para você mostrar que você sabe falar alemão? É para isso que Deus te deu o dom, meu querido? É para isso que deu o dom para as pessoas? Para a gente mostrar que tem um dom? Em Corinto, como eu disse, provavelmente começou a acontecer isso, com esses indícios. E Paulo orienta as pessoas com muito amor, com muito carinho. E ele orientou. Ao mesmo tempo, e se tivesse alguém para trazer uma mensagem num outro idioma, o que ele falava? Pode fazer, mas que haja tradução. Porque sem tradução, daí não ajuda em nada. Infelizmente, em muitos lugares, as pessoas estão dizendo que receberam o dom de línguas, que falam a língua dos anjos. E na maioria dos casos, tem várias pessoas falando, sabe, juntas, sem ninguém traduzir, sem ordem, sem seguir o conceito bíblico, sem seguir a orientação do que o apóstolo Paulo dá pra gente. Isso não é dom do Espírito Santo. Não é o dom de línguas. Lembra eu falei que Deus é um Deus de ordem? Vamos terminar com alguns textos. Bem rapidinho, gente. Vamos lá. O Senhor lhe disse, história de Elias, sai e fique no monte na presença do Senhor quando ele fugiu de Jezabel, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, o que aconteceu? Um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da porta. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui? Deus fala na brisa suave. Último texto. Olha o que o apóstolo Paulo fala. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Vamos terminar aqui. Presta atenção, vem comigo aqui no raciocínio. De quem o apóstolo Paulo está falando? Provavelmente dele mesmo. Conheço um homem. Ok? Conheço um homem. Daí ele vai dizer o seguinte, que ele teve uma visão. Se foi no corpo, ou seja, se Deus levou ele fisicamente, ou se foi apenas uma visão, eu não sei. Deus o sabe. Mas lá no paraíso, eu ouvi palavras indizíveis. Coisas que ao homem não é permitido falar. Lá no céu fala que língua, gente? Lá no céu fala a língua dos anjos. Lá se fala a língua dos anjos. E o apóstolo Paulo escutou eles conversando. Coisas que o homem não pode falar, porque são indizíveis. Fez sentido?
E agora? Como que acontece o dom de línguas? Vamos lá. 2 possibilidades e fechamos aqui. O dom de línguas, ele pode acontecer, em primeiro lugar, com uma facilidade de se aprender um idioma. Ah, mas isso não é o dom. Ah, não? É o quê? O que é uma habilidade natural que você tem? É um dom. E quem te deu? Deus. É aquela pessoa que aprende um idioma assim, ó. Deus deu aquela habilidade para ela. Isso é um dom de Deus. Isso é dom de línguas. Mas também pode ter uma segunda maneira de acontecer. Como? Num determinado momento, por necessidade, para a pregação do evangelho, Deus capacita a pessoa e assim ela aprende um idioma novo. Assim como Atos 2. Que idioma novo? Idioma de pessoas. Pessoas normais, línguas normais para a conversação e para a pregação da palavra. Então, o dom de línguas pode acontecer dessas duas formas. Pastor, e essas línguas estáticas aí? Que são essas línguas estáticas? Bom, nós estamos vendo que nós não temos base nenhuma em nenhum texto bíblico para acreditar que essas línguas estáticas são de Deus ou que sejam a língua dos anjos. Concordam comigo? Ok. Se não são de Deus, da onde que vem? Então vamos lá. Primeira possibilidade. Charlatanismo. Sabe o que é isso? Charlatão. Pessoa que inventa. Não sabe nada, mas fala qualquer coisinha e tá falando. Recebi o dom de línguas. Inventa 3, 4 vocábulos e tá falando. Tá na moda, eu preciso falar. Segunda possibilidade. Pressão de grupo. São pessoas que escutam as pessoas falando e porque elas também querem ter a sensação de pertencer ao grupo. Porque se ela não receber o batismo do Espírito Santo, manifesto em dom de línguas, ela não faz parte do grupo, ela decora aquelas 2, 3 palavras, porque são todas as palavras iguais, e se você já escutou, você sabe do que eu estou falando, porque não tem frase, não tem palavras. São 2, 3, 4, 5 vocábulos e as pessoas decoram aqueles vocábulos e falam por conta de pressão de grupo, para elas se sentirem parte do grupo. Terceira possibilidade. Êxtase. Assim como acontecia possivelmente em Corinto. Ah, mas existe isso? Existe. As pessoas elas ficam repetindo as mesmas palavras, cantando aqueles hinos, entram naquele movimento que elas estão, ela vai, daqui a pouco elas estão em êxtase. Ela perde um pouco a consciência dela e ela entra em êxtase nervoso. Assim como o pastor Pedro Apolinário comentou que possivelmente estava acontecendo em Corinto. E quarta possibilidade, possessão demoníaca. Não é uma inverdade, porque nós sabemos de muitos e muitos lugares que isso acontece. Mas não é porque uma pessoa está falando em línguas que ela está possessa por demônios. Pode ser isso? Pode. Pode. Pode ser. Pode ser um êxtase? Pode. Pode ser uma pressão de grupo? Pode. Pode ser charlatanismo? Pode também. Fechando? Deus deu dons. E nós precisamos usar os dons. E se Deus deu o dom de línguas para você, use o dom de línguas para se comunicar com as pessoas e pregue o evangelho para essas pessoas. É para isso que Deus te capacitou, assim como Ele capacitou os discípulos.
Fechado? Vamos orar. Deus querido, obrigado pelo tempo estudado e dedicado aqui para estudar a tua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos deu sabedoria para a gente entender esse assunto tão significativo e muitas vezes mal compreendido, mal utilizado, mal vivenciado por muitas pessoas, manipulado por outras. Obrigado porque na tua palavra a gente encontra direção. Que o Senhor nos batize com teu Santo Espírito, não para demonstração pessoal, não para vanglória pessoal, mas para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação das pessoas, para abreviar a vinda de Jesus, para pregarmos o Evangelho. Talvez eu esteja pregando e falando com alguém que precisa receber o batismo do dom de línguas, para se comunicar com alguém, para pregar o Evangelho para alguma pessoa. Pai, capacite essa pessoa. Se ela precisa da habilidade para aprender algum idioma, capacite essa pessoa. Se alguém aqui, por algum acaso, tiver a necessidade inesperada de pregar o Evangelho num idioma, faça isso, Pai. O Senhor é Deus, nós somos servos, faça a tua vontade. Dê um bom descanso para todos nós. Dê paz ao nosso coração e nos dê um bom restante de semana. Em nome de Jesus. Amém.